Vamos abrir no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 26. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos sequencialmente. Então nós não estamos pulando nenhum versículo, estamos estudando todos. Isso tem algumas vantagens. Uma delas é que você estuda o documento do começo ao fim. A outra vantagem é que o pastor é obrigado a enfrentar aquela passagem. Ele não fica pregando só suas passagens favoritas, porque geralmente é isso que as pessoas fazem. Elas pregam aqueles textos que elas têm mais afinidade. Então eu sou obrigado a enfrentar todos os textos. Uma outra vantagem é que isso não costuma acontecer por aí. É que às vezes as pessoas pegam, não acontece, mas digamos que acontecesse, pegam um texto como pretexto para mandar algum recado, alguma indireta para alguma pessoa. Isso não acontece em lugar nenhum, claro, mas para evitar que isso venha a ser uma tentação e acontecer, também é uma vantagem você ter que falar daquele texto que está sendo estudado também. E isso dá uma dimensão do texto todo, de tudo aquilo que o Senhor falou através daquele documento, porque no início da igreja cristã, lá no ano de 35, 38, 40 depois de Cristo, eles não tinham a Bíblia inteira como a gente tem hoje, o Novo Testamento. Então tinha igreja que só tinha o Evangelho de Marcos e o Antigo Testamento. Tinha igreja que só tinha o Evangelho de Mateus. É com o tempo que eles vão juntando numa coleção única de livros, porque esses documentos eles não foram escritos num único lugar. Tem cartas que foram escritas em Corinto, tem cartas que foram escritas em Éfeso, tem cartas que foram escritas, talvez esse evangelho tenha sido escrito em Roma, tem outros que foi escrito em N lugares possíveis, né? Quando o apóstolo João tem a visão no Apocalipse, ele tem ali, são mencionadas 7 igrejas diferentes. Nenhuma delas tinha o Novo Testamento inteiro. Que interessante isso, né? Então eles eram obrigados a estudar o documento inteiro. Quando o apóstolo Paulo escrevia uma carta para uma determinada igreja, tinha que ler a carta inteira, não ficava lendo só um trechinho. Já pensou, né? Você escreve uma carta para o Marco e ele só lê um trechinho da carta, tem que ler a carta inteira. Então é isso que a gente está procurando fazer, isso, ler a carta inteira, versículo a versículo. Por isso nós agora vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: disse ainda, versículo 30, é a parábola do grão de mostarda. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhe expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava nada. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Amém. Oremos. Senhor, mais uma vez nessa noite estamos na Tua presença para nos alimentarmos da Tua palavra, Senhor. Que não seja a palavra meramente humana, mas seja a Tua palavra revelada dos céus, que possa falar ao coração dos irmãos, Senhor, que possa tirar as nossas dúvidas, que possa nos incentivar
para fazer a tua obra, Senhor. Que todos saiam satisfeitos com este alimento, Deus, na tua presença. Que seja um maná do alto para as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos aprender a amar a Ti, amar a Tua palavra e Te servir. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou começar pelo final. Veja, não fecha a sua Bíblia, no versículo 33, disse que Jesus, ele falava através de muitas parábolas semelhantes. Ele expunha a palavra por intermédio das palavras, das parábolas, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Então isso é muito interessante, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. É como se o Senhor, ele falasse a palavra dentro do contexto, para se fazer entendido. E qual que era o contexto da época? Era um contexto agrário. Ele não podia falar de internet, porque não tinha. Ele não podia falar de futebol. Imagina hoje, se a gente pudesse fazer uma parábola, a gente poderia dizer assim: o reino de Deus é comparado a um time de futebol, que o cara lá na defesa segura a onda, mas quando necessário ele faz um lançamento para aquele que está no meio de campo e joga por o lateral da direita, que cruza a bola e o atacante cabeceia e faz o gol. Assim é o reino de Deus. Pô, todo mundo já vai saber do que ele está falando, porque a maioria, se não gosta, sabe como funciona o futebol. O que ele queria dizer? Que o reino de Deus é semelhante a um grupo de pessoas que cada um faz a sua parte, ajudam um ao outro até chegar ao objetivo, que é fazer o gol. Olha aí só, essa eu tirei de cabeça agora, hein? Então, ele usava uma linguagem que as pessoas iam entender. Ele já falou, e nós já estudamos aqui, a parábola do semeador. Lembra? Que há 4 tipos de terrenos, de terra que recebe a palavra. Só recapitulando para que não fique jogado ao esquecimento. O primeiro solo é aquele solo rochoso, que recebe a palavra, a ave do céu vem e come. Aí Jesus fala: ó, esse daí é aquele que não prestou muita atenção, Satanás vem, a ave é Satanás, vem e arrebata a semente que foi plantada no coração. O segundo solo é aquele rochoso, cresce rápido, mas não tem raiz em si mesmo, então bate o sol, seca. Aí ele fala: esse aí é o pessoal que recebe com alegria, faz festa, canta aleluia, mas na hora da dificuldade, como não tem raiz, abandona o evangelho. O terceiro solo é aquele que está entre os espinhos, e aí cresce a semente, cresce a plantinha, mas não dá fruto, porque os espinhos sufocam. Esses foram aqueles que receberam a palavra, mas os cuidados da vida e a preocupação pelas coisas do mundo sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. E o quarto é a terra boa, que recebe, produz 30, 60, 100 por 1. Então, essa foi a parábola do semeador. A ênfase é na responsabilidade daquele que recebe a palavra. Depois, algumas semanas depois, nós estudamos a parábola da semente que cresce aos poucos. E aí Jesus falou: olha, o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a alguém que foi lá e semeou a semente, foi para casa dormir, acordou, dormiu, e de repente a semente cresceu e ele não sabe como. E aí depois vieram os lavradores e meteram a foice. Aqui a ideia é o poder da semente que cresce aos poucos, com paciência, com trabalho e tudo mais. Então, se na primeira parábola a ênfase estava sobre a responsabilidade de quem recebe, na segunda parábola já está no poder da semente que cresce aos poucos, e a gente não tem como controlar isso daí, né? A gente falou bastante sobre isso. E agora Jesus novamente fala do reino. Aqui nós assemelharemos o reino de Deus novamente a um contexto agrário, e ele vai falar que o reino é como se fosse uma semente, um grão de mostarda. Um grão de mostarda, ou uma sementezinha de mostarda, ela é quase um pó, de tão pequenininha que ela é muito pequeno.
Depois, se você tiver a oportunidade, você põe lá no YouTube, se você nunca viu, grão de mostarda. Sai alguns estudos a respeito, e umas fotos também, uns vídeos, você vai ver como é pequenininho aquilo. Muito pequeno, parece um pozinho, é uma coisinha de nada. E aí quando ele é semeado, cresce. Eu não sei, eu acho que o que nós temos hoje não é igual daquele tempo, porque naquele tempo diz que se chegava, naquele contexto da Palestina, chega a 3,5 metros, 4 metros. Eu vi alguns, não chegava assim a 4 metros, 3,5, mas é bastante grande, se você for pensar no crescimento proporcional. Então Jesus disse assim: o reino de Deus é como essa semente pequenininha, que você semeia, ela cresce e se torna muito grande, enorme, a maior das hortaliças, e ela estende os seus ramos, e as aves do céu vêm e buscam sombra e descanso. Assim é o reino de Deus. E aí você tem que ficar imaginando o que é o reino de Deus, com base nessa parábola. E as pessoas que ouviam entendiam, porque elas sabiam que era uma semente. Alguém aqui já plantou um pé de mostarda? Ninguém nunca plantou um pé de mostarda. Então a gente tem que ir atrás desses recursos visuais para a gente saber do que Jesus estava falando. E ele aqui nessa parábola compara o reino de Deus a um grão de mostarda. Bom, então vamos por partes. Primeiro Jesus disse: como é o reino de Deus? Veja no versículo 31. É como um grão de mostarda, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Então o reino de Deus, imagina, o reino de Deus, onde tem um rei, onde há um reino, onde há súditos, onde há poder, onde há glória, é como uma pequenina semente. Então o reino de Deus, parece que Jesus está dizendo, ele é uma realidade no início pequena, frágil, quase insignificante. Se eu for comparar o reino de Deus com a própria pessoa de Jesus, o que é o reino de Deus? É um bebê, como Davi, que nasceu por uma moça mais jovem do que a Larissa, talvez 14, 15 anos, uma jovenzinha Maria, porque naquele tempo era assim, as meninas de cara assim, 14, 15 anos já estavam prometidas, casadas e gerando filhos. Em um bairro ou uma vila que nem aparecia no mapa, não foi na Grécia, não foi em Atenas, não foi em Jerusalém, foi num lugar pequenininho. E lá estava a representação do reino de Deus, ou melhor, o reino de Deus em pessoa, um bebezinho, como Davi está ali dormindo, fofinho. O reino de Deus precisou ser amamentado, precisou trocar a fraldinha dele, precisou ensinar a andar, ensinar a falar. Então o reino de Deus ele começa com uma realidade assim bastante frágil, pequena, muito pequena. Aí ele diz: uma vez semeada, essa semente pequenininha, frágil, leve, insignificante, uma vez semeada, o Espírito Santo semeou a sua semente no ventre de Maria, uma jovem, frágil, de certa forma insignificante para os padrões da época. Essa criança nasceu, essa criança cresceu, foi educada na profissão do seu pai, mexia com madeira, como Aragão, como André, devia ser muito bom, o filho de José. E um dia, esse Jesus que foi semeado no ventre de Maria, daí vem a palavra sêmen, semente. Esse Jesus começa a semear o reino de Deus. Então, uma vez semeado significa o quê? Trabalho, realização.
Então Jesus começa a semear, ele, a representação do reino em pessoa, começa a semear o reino, orando, pregando, ensinando, curando, expulsando demônios. E o reino de Deus começa a enfrentar o reino dos homens, que até aqui a gente já viu quanta resistência as pessoas fizeram a Jesus. E aí, essa semente, ou esse reino, cresce e se torna a maior das hortaliças. Isso é o que? É o resultado da semente que foi semeada, trabalhada, gera um resultado. Esse resultado é o que? É o resultado do poder da semente e do trabalho que é realizado. Como crerão se não há quem pregue? Como disse o apóstolo Paulo. Então a semente, que é a palavra, ela tem um poder, mas ela foi entregue como responsabilidade para mim e para você poder semear, porque o Senhor não incumbiu os anjos de pregar o Evangelho, mas incumbiu cada um de nós falar a palavra. Então o resultado do poder da semente mais o trabalho humano gera o resultado que é o crescimento do reino, que se torna a maior das hortaliças. Jesus, quando começou o seu Evangelho, ele chamou 4, depois elevou o número para 12, separou 12 apóstolos. Depois ele vai caminhando, chega um momento da vida dele que ele envia 70 para pregar o Evangelho. Embora ao redor dele sempre tivesse muita gente, mas primeiro ele chama 12, depois ele designa 70, e depois da sua ressurreição, no cenáculo, lá no capítulo 1 e 2 de Atos, tinham 120 irmãos, depois de 3 anos e pouco de ministério. Então eram 4, 12, 70, 120. Depois o apóstolo Pedro prega, 3.000 se convertem. Depois mais 4.000 se convertem. Depois o Senhor chama o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, e esse apóstolo Paulo é designado apóstolo dos gentios. Em 300 anos, aproximadamente, o cristianismo se torna, vamos chamar assim, a maior religião do Império Romano. E aí depois você vai acompanhando no decorrer da história. Hoje, no mundo inteiro, pelo menos 2 bilhões de pessoas se identificam com alguma forma de cristianismo. Hoje, o cristianismo, 2000 anos depois de Cristo, continua sendo a maior religião do mundo. Em decorrência do quê? De uma sementinha, um bebezinho, no colo de uma mamãezinha, novinha, num lugar desconhecido, mas se torna a maior religião do mundo. Alguma identificação com o cristianismo 2 bilhões de pessoas têm, mas ainda assim existem pelo menos 4.000 povos que não conhecem o Evangelho. Quando eu digo 4.000 povos, eu não digo 4.000 países, mas 4.000 tribos espalhadas na Ásia, na África, na América do Sul e inclusive no Brasil. Jesus disse que esse Evangelho teria que ser pregado no mundo inteiro e aí viria o fim. Como ainda falta muita gente, a gente precisa apressar a volta do nosso Senhor Jesus, contribuindo para que outros povos conheçam o Evangelho do Senhor. E é para isso que nós estamos aqui. E aí o texto também diz assim, que essa semente que cresceu e se tornou a maior das hortaliças, ela deita grandes ramos. Grandes ramos. Significa o quê? Que o Evangelho, ele exerce a sua influência em todos os aspectos da sociedade. Todos. O Evangelho não fica restrito somente ao círculo religioso, mas ele influencia todas as áreas da sociedade. Então pense
através da sua vida. Ele influencia, por exemplo, você e sua família. Então, muitas pessoas antes de vir para o Evangelho desperdiçavam seus bens com bebida, álcool, droga, amigos. E quando essa pessoa se converte, ela dá um uso diferente para aquilo que ela recebia, ou para aquilo que ela recebe. Então o Evangelho exerceu influência na vida dela e na família dela. Mas o Evangelho também influenciou sua vida profissional, porque de algum modo o Evangelho te tornou uma pessoa mais responsável, te tornou uma pessoa mais diligente, te tornou uma pessoa mais confiável, te tornou uma pessoa mais esforçada. O Evangelho influenciou você na escola também. Antes de você vir para o Evangelho, você não estudava direito, você não gostava de ler, você não gostava de estudar, você não obedecia a professora, você ficava falando bobagem com os coleguinhas. Mas quando o Evangelho chegou na sua vida, tudo isso mudou. Porque agora você gosta de estudar, agora você não fica de bobagenzinha, agora você é uma pessoa diligente. Não digo que se tornou um gênio, porque ser cristão evangélico não é questão de genialidade, é questão de atitude diferente, é questão de diferença. O Evangelho influencia a sua vida comunitária, então você se relaciona diferente com seus vizinhos. Alguns jovens na rua antes viviam brigando, falando palavrão, dando rasteira, mudaram de atitude também. A vizinhança percebe, começa a elogiar, os rumores, os boatos chegam. Por quê? Porque o Evangelho chegou na vida desse adolescente, chegou na vida desse jovem. E assim foi o Evangelho. No início, uma seita perseguida, mas que depois se torna a maior religião. Vai influenciar as artes. Quando você pega as artes, desde o século I até hoje, você vai ver influência cristã nas artes, influência cristã na música, influência cristã no nosso modo de pensar. Hoje ninguém sacrifica o primeiro filho para uma divindade pagã. Mas quando os primeiros espanhóis vieram para a América Latina, eles se depararam com um povo que sacrificavam pessoas. Isso há pouco mais de 500 anos atrás. E aí a gente não percebe, porque se torna uma coisa tão natural, essa coisa de existir o papai, existir a mamãe, existe a vovó e o vovô, o titio e a titia, os filhinhos. Tudo isso é influência cristã. A mulher grega espartana, se ela tivesse um filho e aquele filho não lhe agradasse aos olhos, por ter nascido com algum problema congênito, ela mesma ia para um penhasco e precipitava o seu filho lá de cima. Isso era a coisa mais natural do mundo. Não tinha esse papo de instinto materno. Esse filho não serve, nasceu com um problema, vou tentar outro, e jogava aquele, ponto final. E o cristianismo mudou tudo isso daí. O cristianismo mudou tudo isso, como de fato tem mudado. Como que eram os esportes, se você verificasse, por exemplo, o filme Gladiador. Hoje o pessoal se diverte com as pessoas, né? Os nossos coliseus modernos, 22 homens chutando, correndo atrás de uma bola. Olha que legal, que inteligente. Eu imagino um extraterrestre olhando lá do alto, né? Esse pessoal se diverte com 22 carinhas correndo atrás de um negócio redondo e chutando. Mas antes o povo se divertia era com sangue. O que rolava era a cabeça. O que rolava era um pedaço do braço. O que rolava era o coração, o fígado na hora, morte. Era assim, esse é o contexto. Quem assistiu o filme Apóstolo Paulo aqui? Esse último que passou, não era, passou dentro desse contexto, né? Eu ainda não vi não, mas eu vou assistir, viu, André? Eu vou assistir esse filme aí. Quero assistir esse, é muito recomendado, não vi. Então é nesse contexto, e o Evangelho acabou com isso. O Evangelho, ele acabou com a escravidão dos tempos antigos. Era muito comum a escravidão no Império Romano. O Evangelho acabou com isso. É duro é que depois, 1500 anos depois, voltou a escravidão, né? Os católicos escravizaram, os protestantes escravizaram, porque essas recuadas também. Então, o Evangelho, o reino é como uma semente que cresce, deita grandes ramos, e aí depois ele diz assim:
a ponto das aves do céu se aninharem à sua sombra. As aves do céu se aninharem à sua sombra. As aves, na parábola do semeador, a ave é o demônio, é o Satanás. Aqui não representa isso. Tem que entender o contexto. O Espírito Santo veio por forma do quê? No batismo de Jesus? De pomba. É uma ave também. Então aqui nesse contexto, a ave não é o diabo, não. Provavelmente não. Mas a ideia é o quê? A ideia é que esse reino ele se expande, se torna tão grande que as aves, ou seja, aqueles que estão voando sem rumo, eles descansam nos galhos desta grande árvore para se protegerem do sol e talvez até fazerem o seu ninho e ali terem repouso e terem descanso, porque assim é o reino de Deus. Porque Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então o reino de Deus é um lugar de descanso, de tranquilidade, de paz, mesmo na correria, mas é um lugar de paz. Eu costumava dizer no início da minha conversão: puxa, por que você abandonou todos os projetos que você tinha e agora você parece que virou fanático? Eu dizia isso porque a paz que eu sinto no Evangelho não é comparado a nada que eu já senti até hoje. Porque o reino de Deus é um reino de paz e de descanso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, à beira de águas tranquilas me conduz. Refrigera minha alma, guia-me no caminho da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, meu Senhor. É um reino de descanso. Então que você possa receber esse descanso do reino de Deus e paz, em nome de Jesus. Então, de modo geral, esse aqui é a interpretação da parábola. É um lugar de descanso, é um lugar, ela começa pequenininha, como uma semente, depois ela tem que ser semeada, tem que ser trabalhada, se torna a maior das hortaliças, deita grandes ramos. Um aspecto muito, muito bonito, irmãos, dessa questão dos ramos. Essa semana a gente até assistiu em casa uma moça da Vila Missionária. Vila Missionária foi um bairro muito próximo de onde eu cresci, lá na Zona Sul. Vila Missionária é um bairro bem, assim, muito humilde. E há 20 anos atrás, 25 anos atrás, era um lugar muito perigoso também. Uma moça, ela ganhou uma bolsa de estudos. Ela é uma estudiosa, mesmo saindo daquele contexto, para estudar em Harvard, nos Estados Unidos. Veja, Harvard. Os cristãos, quando colonizaram os Estados Unidos, a maioria eram evangélicos, batistas, presbiterianos, metodistas, alguns anglicanos também, da igreja da Inglaterra, e eles fundaram algumas escolas, algumas universidades. Eles fundaram, entre outras, a Universidade de Columbia, Berkeley, Chicago e Harvard. Essas 4 universidades, todas elas fundadas por evangélicos, todas elas fundadas por protestantes, pastores, enfim. A Universidade de Columbia produziu 96 prêmios Nobel. Nobel ou Nobel? Quem don't speak English? Quem fala inglês aqui? 96 prêmios Nobel. O prêmio Nobel é dado para pessoas que inovam no campo do saber. A Universidade de Berkeley produziu 94 prêmios Nobel. A Universidade de Chicago produziu 92. E Harvard, que recebeu o nome de um batista milionário, que doou muito para essa universidade, produziu 130 prêmios Nobel, ou Nobel. Somando aqui, 100, 200, 400 prêmios. Sabe quantos prêmios Nobel o Brasil tem? Nenhum! Nenhum. O que aconteceu com a gente, né? O que aconteceu?
Nós temos a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que foi fundada por presbiterianos, temos a Universidade Metodista, temos escolas batistas, temos universidade fundada pelos adventistas, a Unisa. Mas o que aconteceu conosco? Por que eu estou falando a respeito dessas universidades aqui? Para falar a respeito do reino que deita seus grandes ramos e influencia toda a sociedade de uma forma positiva. Você percebe? Não sei se eu consigo, não quero trazer uma mensagem pessimista, mas realista. Você percebe o problema do nosso nível de educação comparado com o mundo? Você percebe? O Brasil foi descoberto em 1500. Os Estados Unidos foi inaugurado em 1620, mais de 100 anos depois. Entende? Eles foram fundados por pessoas que levavam a sério aquilo que estavam fazendo. Será que a gente consegue tirar o prejuízo de tudo isso? É por isso que as pessoas se matam por causa de 22 homens correndo atrás de uma bola, mas o nosso nível educacional é ruim, nosso nível de saúde é ruim, nosso nível cultural é péssimo. Fizeram uma pesquisa na Rússia. A Rússia tem um monte de problema na Rússia. Cada russo lê 22 livros por ano. Eu conheço pessoas de 22 anos que nunca leram um livro. Um livro na vida. Esse é um problema. É um problema. Então, Cauã, Sabrina, Everton, demais jovens, Mariana, Wesley, a Naná não está aqui, mas eu desejo para vocês um futuro melhor do que isso, viu? Essa moça da Vila Missionária, ela ganhou uma bolsa, que vocês possam correr atrás também, porque se depender do nosso governo, se depender dos nossos políticos, nada feito. Mas em nome de Jesus Cristo, pela graça e misericórdia do nosso Senhor, que as portas possam estar abertas na vida de vocês, em nome de Jesus. E que vocês consigam, na medida da força de vocês, dos seus desejos, daquilo que o Senhor colocar no coração de vocês, que vocês encontrem portas abertas. E que através da vida de vocês, nós possamos verificar, a sociedade possa verificar a presença de Jesus na vida de vocês, fazendo diferença, para que vocês possam ter um destino diferente do que 99% dos jovens brasileiros que não têm a mínima chance por conta da situação terrível que a gente vive hoje no nosso país. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Isso vai depender da participação dos pais, dos irmãos, dos amigos e no que for possível da Igreja do Senhor também. Conta com a gente em nome de Jesus. Amém? Que assim seja. Irmãos, então qual é a lição prática que a gente tira dessa parábola aqui? Cara, eu só quero tirar uma lição prática aqui. Quero tirar só uma lição prática. Eu estou afastando assim porque nós vamos fazer uma dinâmica. Acordou da mesa. Mas já dormiu de novo. Aplicação ministerial. Não despreze os pequenos começos, pequenos, como um grão de mostarda. Qualquer coisa na vida ministerial, começando pela vida espiritual cristã, não despreze 15 minutos de leitura da Bíblia por dia. Não despreze. Pastor, eu não tenho muito costume de orar. Comece orando o Pai Nosso. Reza o Pai Nosso. Pronto. Sem drama. No drama. Eu não sei orar. Ora o Pai Nosso. Eu não tenho o Pai Nosso decorado. Lê. Sem drama. Lê o Salmo 23. Lê o Pai Nosso. Ah, meu pai ensinou para mim, minha mãe tinha a oração de Francisco. Essa é boa também, essa eu gosto. Um dia eu convenço os irmãos do louvor a cantar aqui. A oração de Francisco. Eu gosto.
né? Gosto. Não consegui pôr em prática. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Olha, se a gente viver isso aí, viramos a melhor missão do mundo. Então não despreze o comecinho. Quando os irmãos começaram a entregar o alimento, eu falei para os irmãos o quê? Uma vez por mês. Uma vez por mês. É um comecinho. Já deve estar indo para mais de 6 meses já, não é? Porque às vezes a pessoa começa assim muito esbaforida. Não, vamos fazer todo sábado. E aí no segundo mês, desaba. Não, uma vez por mês. Então não despreze o pequeno começo. Ah, pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Começa pelo Evangelho de João. Provérbios. Uma epístola. Um tempo de oração, 1 minuto. Começa com 1 minuto por dia. 1 minuto. 10 minutos de leitura. Começa se envolvendo com um ministério só. Por exemplo, aqui na igreja tem as confrarias, tem ministério infantil, tem jovens, tem ação social, já é bastante coisa para uma igreja pequena. Tem louvor, se você souber tocar um instrumento, uma gaita, uma flauta, é bem-vindo. Fala com o Binho, não é, Binho? Fazer um coral aqui, aumentar o número de cantores, enfim. Mas não despreza o pequeno começo. Isso vale para outras coisas na vida também. Exercício físico. Eu não me dou bem com academia. Eu costumo dizer que academia eu nunca durei mais que 3 meses. Mas você pode fazer o quê? Você pode descer um ponto antes para andar um ponto. Você pode, ao invés de você trabalhar no 5º andar, você pode descer no 3º e subir 2 lances de escada. Você pode depois do banho fazer umas flexões, sei lá. Entende? Em tudo na vida tem um começo que é pequeno. Tem gente que começou vendendo doce na sala de aula, de repente abriu. Como é que é aquela loja de doce? É Sordier? Parece que a história é mais ou menos assim, né? A mulher fazia uns doces muito bons lá e tal, tinha uma receita maravilhosa, abriu uma lojinha, quando veio virou uma. Então, tudo tem um pequeno começo. Mas o importante é o quê? É começar nesse pequeno. Começar pequenininho. E depois que começar, perseverar e continuar. É a sua sementinha ali. Ah, isso aqui é a minha sementinha. Um curso de língua estrangeira. Hoje nós temos internet, tanta coisa que dá. Ou seja, não tem desculpa para não começar alguma coisa. Dá para fazer. Eu tinha um amigo que gostava muito de rap, ele não tinha dinheiro, ele aprendeu a falar inglês traduzindo os raps. Tudo tem muito palavrão, mas hoje tem rap gospel também, né? Mas é bom aprender os palavrões para saber quando alguém está te xingando, né? Tem que saber também. Mas existe um caminho sobremodo excelente. O melhor trabalho do mundo, o mais importante, a Bíblia diz: aquele que ganha almas é sábio. O trabalho mais importante do mundo é ganhar uma única pessoa para Jesus. Uma única pessoa. Um só, pastor? Um só. Eu vou te provar aqui hoje, nesse momento. Tchá, 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 tchá. Uma única pessoa para Jesus. Então eu gostaria que o seu objetivo na vida fosse ganhar uma única pessoa para Jesus. Só um. Discipular uma única pessoa. E enviar uma única pessoa para que ganhe outro. Vou te provar que esse é o trabalho mais importante do mundo. Vamos fazer uma dinâmica. Wellington, vem cá, por favor. Digamos que eu ganhei o Wellington para Jesus. Ganhei o Wellington. Está feliz com Jesus? Não fui eu que ganhei. Faz de conta. Eu ganhei o Wellington para Jesus. Está com Cristo.
E durante um ano, eu vou me dedicar a discipular somente o Wellington e mais ninguém. Só o Wellington. As outras coisas estão acontecendo, louvor, confrarias, tudo mais. Mas eu vou discipular somente o Wellington por um ano. Um ano. E nós vamos falar só de um único assunto. Que assunto? Jesus. E como é que eu vivo para agradar Jesus? Eu posso usar a Bíblia inteira, é muito grande. Vou usar só um livro. Evangelho de João, ou Mateus, Sermão da Montanha. Não é muita coisa. Mas acima de tudo eu vou ser amigo do Wellington. Eu vou animar ele a estar na igreja comigo, nas reuniões de oração, a ler a Bíblia e tudo mais. Durante um ano. Passou um ano, o Wellington agora, ele vai ganhar uma pessoa para Cristo. Agora ele caminha com as pernas dele, e eu também vou tentar ganhar uma pessoa para Jesus. Então, nosso primeiro ano de igreja só tinha 2 pessoas, eu e o Wellington. Que igreja, né? Um ano só 2 pessoas, só 2 pessoas. A gente nem tinha um prédio. A gente se reunia na lanchonete, no intervalo da escola. E cada um de nós vai ganhar uma pessoa para Jesus. Então vem o Cauã agora e vem o Wellington. Vem o Cauã, vem o Wellington. Vem cá. Eu ganhei o Cauã. E o Everton foi ganho pelo Wellington. E durante um ano nós vamos falar de Jesus para esse rapaz bonito, jovem, promissor, boa pinta. Quem é a mãe desse menino? Quem é o pai? Orgulho do papai, né? Da mamãe. E o Wellington também vai discipular o Everton por um ano. Falar de Jesus. Um único assunto: Jesus. Vida cristã. Um único texto, talvez, Evangelho de João. E vamos estar incentivando eles a caminharem juntos. Em 2 anos, a nossa igreja tem quantas pessoas? 4. É um fracasso, né? Uma igreja de 2 anos só com 4 pessoas. Muito pouco. Todo mundo vai olhar e falar, um fracasso. Mas aí a gente ensinou bem o Wellington, ensinou bem o Cauã, ensinou bem o Everton. E agora no 3º ano, cada um de nós vai ganhar uma pessoa para Jesus. Então separa um pouco aqui. Não, fica aqui, separa um pouco. Agora nós já estamos caminhando com a nossa própria perna. Então agora vem o Thiago, vem o Emerson. O Thiago fica com o Everton, vem o Emerson fica com o Cauã, vem o Abner aqui na frente. Essa igreja só tem homem. Fica aqui, do meu lado aqui. E vem o Binho. É para deixar as irmãs em paz, tranquilas. É para não sair nenhum casamento aqui. E aí, o Cauã vai discipular por um ano o Emerson. Eu vou discipular o Abner. Ganhei. O Wellington Binho. O Everton Thiago. É o 3º ano da nossa igreja. E nós só temos 8. Quantos? 1, 2, 3, 4. 8 pessoas. Nesse 4º ano de igreja, 3º ano, 2, 4, 3º ano de igreja, eu só discipulei 3 pessoas, porque os demais foram discipulados por outras pessoas. E quando eu digo discipulado, não é estudo sistemático, nada disso, é caminhar junto. Eu não vou chamar mais pessoas aqui porque não cabe, então vai ter mais gente aqui do que na plateia. Não dá. Veja, no 3º ano tinha 8. Se continuar o mesmo ritmo de cada um discipular um por ano e ganhar uma pessoa, no 4º ano tem 16. Uma igreja com 4 anos, 16 pessoas é pouco, é? Igreja fraca. Com 5 anos, 32. Com 6 anos, 64. Com 7 anos, 128. Com 8 anos, 256. Com 9 anos, 1012. 9 anos, 1012 pessoas. Com 10 anos, 2.024 pessoas. 10 anos. E eu só discipulei 10 pessoas. Uma por ano. Porque isso cresce em progressão geométrica. Não aritmética. 1 mais 1 mais 1. Cresce em progressão geométrica. Se você continuar essa conta até 40, dá quase 8 bilhões de pessoas. Não precisou gastar R$1 com programa de rádio, nem R$1 com programa de televisão.
Bastou cada discípulo gerar um discípulo. Bastou cada pessoa gerar uma pessoa em Cristo. Por isso que eu estou dizendo para nós termos o objetivo de ganhar somente uma única pessoa. Na vida normal, muita coisa acontece que frustra este projeto aqui. Tem gente que morre. Você ficou discipulando um ano, o cara morreu. Tem que começar a arrumar outro. Tem gente que não fica. Uma vez eu discipulei um cara, falei, você tem que ser santo, homem de Deus, tem que ser firme, homem de Deus, para você ganhar um discípulo. Mas eu não quero nada disso. Eu não quero isso. Não, depois já estava 3 meses com o cara. Não, mas eu discipulado, eu não quero isso. Eu estou aqui só para ser feliz. E esse eu não continuei discipulando. Não deu, não continuei. Então acontece muita coisa. Às vezes você vai... Esse número de 8 bilhões é a população do planeta inteiro. Só que não leva só um ano para você aprender um idioma novo. Porque não é todo mundo brasileiro, né? Tem paraguaio, tem espanhol, tem inglês, tem americano, tem índio. Então demora um pouco mais esse processo. Claro, não é assim. Mas se a gente... Esse é o método de Jesus, é o discipulado pessoa a pessoa. Por isso que no final ele diz: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o método de Jesus. Então, eu gostaria que você se desesperasse se você está há muito tempo no Evangelho e não conseguiu ganhar nenhuma pessoa para Cristo. Eu queria que nós nos desesperássemos por isso. Essa pessoa ela pode estar dentro da sua casa, essa pessoa pode estar dentro da sua igreja, ela pode estar dentro da sua escola, ela pode estar dentro da sua empresa. Essa é a árvore que dá fruto. Então, eu gostaria que nós não nos conformássemos com isso, porque se hoje o mundo inteiro ainda não ouviu o Evangelho, é por negligência de cada membro da Igreja de Cristo que não gerou mais um discípulo. Por isso não basta apenas gerar, mas acompanhar, consolidar e enviar também. Então eu queria que você fizesse disso uma obsessão na sua vida. Eu tenho um amigo que ele escrevia num cartãozinho o nome das pessoas que ele estava evangelizando e carregava, e orava todos os dias por aquelas pessoas. E aí quando você deseja ganhar uma pessoa para Jesus, você, de certa forma, você faz tudo por ela. Você se faz de fraco para os fracos, como se estivesse debaixo da lei para os que estão debaixo da lei, como se estivesse sem lei para os que estão sem lei. Você não vai arrumar picuinha com essa pessoa porque você não quer que ela se escandalize e se afaste de você. Não vai arrumar treta com ela porque você não vai arrumar discussão inútil porque você entendeu que ela precisa do principal, que é Jesus. Por isso que eu queria que isso fosse uma obsessão nas nossas vidas. Esse projeto de uma pessoa por ano, não é assim de forma perfeita que acontece, mas é dessa forma que pelo menos a gente tem que ter um objetivo na vida, de ganhar um único crente, uma única pessoa para Jesus, discipular, consolidar e enviar. Então a grande comissão está na mão de cada um de nós ganhar uma pessoa para Jesus. Puxa vida, às vezes a gente passou por uma empresa e não conseguiu influenciar uma única pessoa. Às vezes a gente estuda anos numa escola, numa faculdade, e você nem conseguiu organizar um grupo de oração dentro da sua escola. Quando eu fazia cursinho, tinha um grupo de oração lá, 30, 40, 50, 60. Então dá para fazer, mas tem que fazer o quê? Tem que semear, tem que começar. As confrarias é justamente para isso. Não é para ter um clube social, a confraria. É porque, em tese, a confraria é um lugar menos difícil de trazer uma pessoa do que dentro da sua própria casa. E aí você vai perceber, puxa, eu tenho que ter um comportamento bom, senão vou escandalizar o meu irmão mais jovem, que mora comigo, ou que morou comigo, e ele não vai querer vir para a comunidade também. Você começa... Tudo gira. Quando você traz uma pessoa... Eu levava uma pessoa para a igreja, lá na Moca, ou quando era mais próximo, na Zona Sul. Quando você traz um visitante, você quer que tudo aconteça bem, porque você quer que o visitante goste. Aí você se sente responsável por aquilo. Nossa, uma vez eu levei um colega da faculdade na igreja, vários, ele trouxe a família, tudo, e a pregação durou quase 2 horas, foi muito ruim. Eu fiquei alarmado com aquilo, mas graças a Deus,
Hoje eles moram lá no Paraná, estão servindo ao Senhor. Graças a Deus. Mas você fica tenso, tem que acontecer tudo de uma forma boa para que essa pessoa possa amar o Senhor. Mas a gente sabe que, não obstante tudo isso, é o poder de Deus que converte uma pessoa. Então, os irmãos podem se aceitar. Obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Fiquem firmes na fé, por favor. Continuem. Então, meus irmãos, vocês viram na prática que essa parábola do grão de mostarda, ela se cumpre na prática, se cada um fizer a sua parte. Então é possível. A Francisca falou, olha aquela igreja grandona ali, pastor, que tal um dia? Eu falei, toma posse, sim. É possível que isso venha acontecer, pela misericórdia do Senhor, é possível. Imagine se em 2 anos, nós estamos aqui agora, sei lá, em 50 pessoas aqui. Imagine se em 2 anos, vamos chutar para 3, cada um de nós ganhar uma pessoa para Cristo, nós já vamos ser 100 pessoas. Não porque a gente quer mostrar números, não é isso, a ideia não é essa, mas é porque é mandamento do Senhor pregar o Evangelho para todas as pessoas. Então que o Senhor te prospere e nos prospere em tudo, em nome de Jesus. Que você não despreze os pequenos começos, seja na vida espiritual, ministerial, profissional, acadêmica. Comece do pouco, porque isso vai se tornar grande. A sua semente vai se tornar grande, vai se tornar uma árvore, e aquilo vai dar muitos frutos na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar na presença do Senhor, em nome de